Alguém já parou para pensar como é que um celular entende exatamente o que a gente quer dizer, mesmo numa frase meio confusa? Por décadas, a resposta da inteligência artificial para isso foi surpreendentemente simples e errada. As máquinas liam como se fossem uma criança, sabe? Uma palavra de cada vez e acabavam perdendo o contexto geral. Mas aí, em 2017, uma única ideia, com um nome que é quase poético, mudou para sempre o rumo da tecnologia. Atenção é tudo que você precisa. Imagina só esta frase. O robô pegou a bola e a jogou para o cachorro, mas ela era muito pesada. Pra gente é óbvio que ela é a bola, mas e para um computador? Como é que ele sabe que ela não se refere ao cachorro que foi a última coisa mencionada? Essa dificuldade de conectar palavras que estão distantes uma da outra era um verdadeiro muro que impedia a IA de ficar realmente inteligente. Os modelos mais antigos liam o texto em linha reta, um atrás do outro, como se fossem peças de dominó caindo. Eles processavam uma palavra, depois a seguinte, tentando guardar na memória o que tinha vindo antes. Só que, a gente sabe, né? Essa memória de curto prazo falha. O contexto se perdia no meio do caminho, principalmente em textos mais longos. E foi aí que, em 2017, pesquisadores do Google, incluindo Ashish Vaswani e seus colegas, publicaram um artigo que virou o mundo da IA de cabeça para baixo. Essa citação que está na tela, ela é o coração da revolução. Eles basicamente disseram, olha, vamos jogar fora esse método sequencial e construir algo totalmente novo, baseado só num conceito: atenção. Para entender por que essa nova ideia foi tão revolucionária, a gente precisa primeiro encarar o vilão da nossa história, o tal do gargalo do processamento sequencial. Os modelos da época eram as redes neurais recorrentes, as famosas RNNs. Pensa nelas como uma tartaruga numa jornada bem longa. Ela precisa percorrer todo o caminho, passo a passo. Isso não só é lento, mas também torna quase impossível fazer conexões entre coisas que estão longe uma da outra. E o mais importante, não dava para acelerar o processo. Tinha que esperar a tartaruga terminar o seu caminho para começar o próximo. Não tinha como processar tudo de uma vez. É como tentar entender uma pintura olhando por um canudinho, um pixel de cada vez. Na hora que a gente chega no final, já esqueceu os detalhes do começo. Esse era o grande gargalo que impedia a IA de dar o seu próximo grande salto. A solução não foi melhorar o método antigo, mas sim criar um completamente novo. Uma forma de permitir que o modelo visse a pintura inteira de uma só vez. E a solução foi a tal da autoatenção. Esquece a leitura linear. Com a autoatenção, o modelo olha para a frase inteira de uma só vez. E para cada palavra ele calcula uma pontuação de importância para todas as outras palavras. É como se ele perguntasse, para entender essa palavra aqui, em quais outras palavras eu deveria prestar mais atenção? Isso muda o jogo completamente. A leitura não é mais uma corrente, agora é uma teia de conexões. De repente, a palavra ela pode se conectar na hora com a palavra bola, não importa o quão distantes elas estejam na frase. O modelo aprende a prestar atenção no que realmente importa. E olha, essa tabela do artigo original é a prova matemática do porquê isso é tão poderoso. Não precisa se preocupar com essa notação O de N. O que isso quer dizer, na prática, é simples. No modelo antigo, o esforço para conectar duas palavras crescia quanto mais longa a frase ficava. Ou seja, mais palavras, mais trabalho. Mas com a alta tensão, o esforço é constante. Não importa se a frase tem 10 palavras ou 10.000. A conexão é sempre direta. E isso abriu as portas para usar o poder de processadores modernos como as GPUs de um jeito massivo. Com essa nova ferramenta super poderosa em mãos, a equipe construiu uma arquitetura inteira em volta dela. E eles a chamaram de Transformer. De um jeito bem geral, o Transformer funciona como um sistema de leitura e escrita. O encoder lê a frase original, digamos, em inglês, e a transforma numa representação numérica cheia de significado. Aí, o decoder pega essa representação e a traduz para o português. A mágica é que tanto o leitor quanto o escritor são construídos com várias camadas dessa nova habilidade de autoatenção. E eles não pararam por aí, não. Em vez do modelo prestar atenção de uma única maneira, eles usaram algo chamado atenção multicabeça. É como ter 8 especialistas lendo a mesma frase ao mesmo tempo. Um pode estar focado em relações gramaticais, outro em conexões de significado, um terceiro em pronomes. Juntos, eles conseguem uma compreensão muito mais rica e multifacetada do texto. Mas, peraí, se o modelo vê tudo de uma vez, como é que ele sabe a ordem das palavras? Afinal, o cão mordeu o homem é bem diferente de o homem mordeu o cão. A solução foi incrivelmente inteligente. Codificações posicionais. Pensa nisso como se a gente adicionasse uma etiqueta invisível em cada palavra, dizendo, ei, você é a primeira palavra, você é a segunda, e assim por diante.
Isso deu ao modelo a noção de ordem, mesmo sem ele precisar ler tudo sequencialmente. Ok, a teoria era elegante, a arquitetura era inteligente. Mas a pergunta de US$ 1 milhão era: isso realmente funcionou na prática? Vamos dar uma olhada nos resultados. A resposta foi um sonoro sim. Funcionou espetacularmente bem. Na tarefa padrão de tradução de inglês para alemão, o Transformer atingiu uma pontuação de 28,4. Para quem não é da área, o que precisa saber é que isso não foi só uma melhoriazinha, foi um salto gigantesco, quebrando o recorde anterior de forma decisiva. Este gráfico aqui mostra bem o tamanho desse salto. O modelo Transformer sozinho superou não apenas os melhores modelos individuais da época, mas até os ensembles, que são basicamente equipes de vários modelos trabalhando juntos. Foi uma vitória clara, indiscutível. E aqui vem o golpe final. Ele alcançou esses resultados de ponta treinando por apenas 3 dias e meio em 8 GPUs. Para a época, isso era incrivelmente rápido e eficiente, uma fração do custo de computação dos sistemas mais antigos. Então, a lição foi bem clara. O Transformer não era só melhor em qualidade. Ele era fundamentalmente mais escalável. Isso quer dizer que era uma arquitetura projetada para o futuro, pronta para crescer e se tornar muito, muito maior e mais poderosa com o avanço do hardware. E esse é o verdadeiro legado deste artigo. Não foi só criar um tradutor melhor, foi fornecer o projeto, a planta baixa, para toda a geração de IA que veio depois. Essa capacidade de processar texto em paralelo foi a chave que abriu a porta para a era da IA que a gente vive hoje. A alta tensão permitiu que os modelos crescessem a um tamanho e complexidade que eram simplesmente impossíveis para as arquiteturas antigas. Toda a revolução dos grandes modelos de linguagem, tipo o GPT da OpenAI ou o Google Gemini, foi construída em cima dessa fundação. Os próprios autores sabiam que estavam no começo de algo grande, terminando o artigo com essa frase que a gente vê na tela. Eles anteciparam que a sua criação iria muito além da tradução. E eles estavam incrivelmente certos. A atenção não era apenas tudo que eles precisavam. Acabou sendo tudo o que o campo inteiro da IA precisava para dar o seu próximo passo gigantesco, um passo que estamos vivendo até hoje.